Bem-vindos ao 15º episódio do podcast Sustentável. Neste episódio recebemos a engenheira civil e professora mestra Regina Romachelli para falarmos sobre educação, engenharia e meio ambiente. Não deixem de se inscrever no canal e compartilhem nossos episódios para levar a mensagem da sustentabilidade cada vez mais longe. A partir de setembro teremos minicursos e conteúdos exclusivos para inscritos. Olá, sejam bem-vindos ao 15º episódio, 15ª edição do podcast Sustentável, podcast de criação do professor Gabriel e criação do professor Danilo, que no caso sou eu, né? E hoje, Gabriel, a gente vai receber uma pessoa que eu chamo de professora, cara, e ela nem gosta muito, porque isso traz algumas revelações, né, que é a professora Regina. Como é que tá, Gabriel? Eu até sei o que você vai falar. Eu gosto do professor. O duro é quando você fala que eu fui sua professora. Exatamente. Fala, Danilo. Fala a todos os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem no podcast Sustentável. É sempre um prazer estar dialogando com vocês. E hoje, igual o Danilo colocou, é um dia especial, porque a Regina, além de trabalhar conosco, além de ter uma relação profissional, a gente tem uma relação de amizade. É uma pessoa bastante humana, inteligente, capacitada, e também por isso, pelo seu trabalho e a sua característica, né, de sempre aglutinar pessoas, é que a gente tem a honra de receber no nosso 15º programa, onde a gente vai fazer um diálogo, né, Regina, sobre a engenharia e a pauta ambiental e o meio ambiente. Então, minha amiga, é um prazer tê-la aqui conosco. Sinta-se à vontade e seja bem-vinda e se apresente para os nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade e vocês sabem o tanto que eu torço por vocês, né? Porque vocês são guerreiros, né? Muito dedicado a essa pauta. São pessoas que estão aí todos os dias tentando plantar sementinha, cada um no seu espaço, contextos diferentes, né? No setor público, no setor privado. E a gente vê que vocês vão rompendo, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente tem em todas as áreas, mas em meio ambiente eu acho que é mais sensível em relação a isso. E por estar aqui com vocês podem ter certeza que eu estou à vontade, porque vocês são parceirão, eu gosto muito de vocês, são pessoas muito humanas também, né? E muito preocupadas com aquilo que é dito, com aquilo que é repassado para os outros, que seja tudo com muito cuidado, né? Muito zelo. Então, eu tenho certeza do sucesso desse podcast, dessa participação de vocês nesse contexto da internet, porque vocês são pessoas sérias, né? São pessoas que levam a pauta ambiental muito a sério. Vocês estão de parabéns. Obrigado. E a ideia, Regina, é bem essa mesmo. Assim, a gente tem muita gente falando besteira na internet, né? Com certeza. Então, a ideia é a gente sempre trazer as pessoas qualificadas para falar sobre o meio ambiente de uma forma técnica, de uma forma séria, mas de uma forma que todo mundo consiga entender. Para ampliar o debate, né? Quanto mais a gente está falando, trabalho de formiguinha mesmo, assim, né? Quem trabalha com o meio ambiente é isso, é ficar repetindo e dando murro em ponto de faca, né? Para que assim, cada vez mais as pessoas se conscientizem ali, o setor público crie políticas públicas, o setor privado entenda da importância, né? Então, a ideia aqui é sempre trazer pessoas com um notável saber na área para a gente poder conversar e expandir um pouco, levar informação de qualidade para quem está assistindo, né? Muito de nicho o nosso podcast, né? A gente no ambiente da internet, qualquer, sei lá, vídeo com uma musiquinha engraçada vai dar 1 milhão de views, assim, mas no nosso caso, né? Falar para um público muito específico, muito nichado, que é quem se interessa pela pauta, né? A gente vai crescendo devagarzinho, daqui a pouco a gente faz um ano aí, já com muito conteúdo legal, bem bacana. Graças. E aí, Regina, para a gente começar esse bate-papo, assim, eu queria perguntar para você como foi que você é engenheira civil, minha professora lá em 2003. Ai, meu Deus. O pessoal está todos fazendo conta agora. Porque eu pensava, o que essa engenheira civil está aqui ensinando a gente a fazer o meia-rima, né? Como que ela chegou aqui? E aí, como foi isso? Você lá na faculdade, como você se interessou? Não, vou atuar num segmento que não é construção civil, né?
que é o que o aluno da engenharia civil, o sonho dele é estar lá construindo um prédio, obra de infraestrutura. Como que você se interessou por esse segmento do licenciamento, projetos ambientais, né? Como que foi isso? Bom, então, eu não vou falar o ano que eu me formei, né, Danilo, que o pessoal já está fazendo conta se eu falar e piorou. Mas, na realidade, quando eu fiz a minha faculdade, aqui em Goiás ainda não tinha a engenharia ambiental, né? E não sei se tivesse e fosse recente, eu teria feito, porque ainda é um curso que tem poucas faculdades que tem, hoje já tem mais, mas, assim, é um curso ainda que ele está atuando mais de forma um pouco mais devagar, né? E então, naquela época, eu tinha a engenharia civil e eu tinha a engenharia elétrica. Eu já sabia que eu queria ser engenheira e eu gostava muito de obra. Só que eu não gostava da obra pura. Na verdade, a gente sempre gosta, né? Que aquele convívio ali, a gente gosta da obra. Só que eu gostava mais de obra de infraestrutura. Então, eu sempre gostei, desde quando eu entrei na engenharia, de obras mais ligadas à movimentação de terra, de rodovias, de ver aquelas transformações urbanas representativas. Eu olhava uma grande obra, eu ficava admirada. E a construção civil em si, edificações, era minha última opção, vamos dizer assim. Então, toda a cadeira que eu tive dentro da engenharia, ligada à área de águas, ligada à área de terraplenagem, era uma área que me interessava muito. Quando eu estava no 4º ano do curso, eu fiz um estágio no DENIT. Fiquei 2 anos no DENIT. E esse estágio era na área de meio ambiente. As 2 chefes minhas, mulheres, eram engenheiras civis. E a nossa função lá dentro do DENIT era avaliar estudos ambientais ligados a grandes empreendimentos lineares. No caso, rodovia, ferrovia, né? O que fosse que tivesse que passagem por Goiás. E eu me interessei muito por aquilo, porque eu vi a robustez de conhecimento que tinha. E o conhecimento sempre me atraiu muito, né? Eu sempre gostei de ter e aprender muito. E aí, depois que eu saí de lá, fui trabalhar na construção civil. Na construção civil, eu já tinha um pouco conhecimento da percepção que a minha profissão podia influenciar na sociedade. Então, a quantidade de impactos que tinha era gigantesco, porque ninguém fazia nada em relação a resíduos, em relação a uma segurança do trabalho, era tudo muito, né, muito novo. Tudo começou aí de 20 anos para cá, né, que é mais ou menos a época que eu me formei. Então, óbvio que tinha as suas normas e tudo mais, mas ainda era muito, né, muito restrito. E aí, nessa obra, eu já comecei a implantar algumas coisas que eu achava interessante. Asseio de canteiro de trabalho, organização de resíduos, procurava forma de comercializar e fazer churrasco para os meninos no final da semana, ou no final do mês. E aquilo cada vez ia me despertando mais, porque eu achava muito interessante tudo isso que era ligado à minha percepção fora. E aí, Danilo, eu acho que é muito parecido com a gente, né? Eu, você, o Gabriel, a gente tem essa empatia pro de fora. E eu acho que o meio ambiente veio por isso, porque eu ali dentro eu não conseguia me manter dentro dos meus conhecimentos de engenheira civil sem perceber o que eu causava fora. E aí, no que causava fora, eu me interessava, eu achava interessante aquela questão de eu perceber quais eram os impactos que a minha, né, nem falava esse nome, né, mas quais eram os impactos que a minha atividade causava e o que eu podia fazer para isso trazer para dentro, para isso ser convertido e reduzido, porque tudo que você sobra passa, né? Quer dizer que passou em algum lugar. Então, a gente ficava tentando fazer esses processos de melhoria contínua, mesmo independente da empresa, porque a empresa não tinha. E isso foi envolvendo os colaboradores, sabe? Então, a gente tinha ranking, tinha várias ações que a gente fazia. Naquela época, a gente usava muito a ISO 9000, né? A empresa começou a atuar na ISO 9000, então a nossa obra já estava bem ajustada em relação ao que a ISO solicitava. Então, eu acho que isso foi me despertando, sabe, aos poucos. Quando eu entrei, porque assim que eu me formei,
eu já entrei como professora. Então, ou seja, né, eu fui professora do Danilo, mas eu era novinha, né? Eu tinha 22 anos quando eu fui... Não, 23, Danilo. Quando eu fui professora do Danilo. Então, eu ministro aula desde os 22 anos. E sempre que eu trabalhei, que dei aula, foi na área de águas, na área de meio ambiente, na área de conforto, né, da conforto do espaço. Então, tudo me levou para essa área que hoje eu estou. Eu falo que é Deus, né? Deus sempre tem um propósito para a gente. Então, né, eu mesmo sendo engenheiro civil, aqui estou, junto com um biólogo, junto com um gestor ambiental, conversando sobre o meio ambiente numa pauta comum, que a gente gosta muito. Eu assim, antes de ser gestor ambiental, tenho uma formação técnica em química, né? E que me levou assim a fazer gestão ambiental. Eu trabalhei numa multinacional, né, multinacional inglesa, e eu era da área técnica lá, né? De desenvolver processos e tudo mais. E aí lá era impressionante o cuidado que essa empresa, por ser uma multinacional, e assim, as empresas europeias principalmente, elas falam de ESG antes de existir o ESG, assim, né? É uma consciência ambiental muito diferente. E aí eu ficava muito impressionado com o cuidado que existia dentro lá da empresa, dentro da indústria. Quando eu saía para fora da indústria, parecia que eu estava em outro mundo, assim. A gente, por que não, né? Não, por que não é usual do Brasil inteiro todo mundo ter o cuidado que existe aqui dentro, né? E aí foi que eu me interessei, assim, não, eu quero aprimorar e buscar uma formação de nível superior para linkar com esses conceitos que tem aqui dentro, assim. O meio ambiente chama a gente, né? Não tem jeito. É verdade. Eu brincava com meus pais, Gabriel, falava assim que eu estava trabalhando lá dentro, a empresa é anglo-holandesa, né? Eu estava trabalhando em Londres e eu saía, tinha que pegar ônibus, e quando eu chegava no terminal, eu estava no Brasil de novo. Não, mas sabe o que eu acho engraçado dentro da construção da política pública ambiental, né? Mesmo que ela tenha sido promulgada em 81, né? A construção vem muito no final dos anos 90, início dos anos 2000, e a nossa geração, eu acho que, como a Regina colocou, nenhum de nós tinha o propósito, ou tinha em mente, porque não se tinha um objetivo claro, de trabalhar na questão ambiental. Eu, particularmente, sou biólogo de formação, mas eu me sinto hoje muito mais um gestor ambiental que faz essa interface do que provavelmente um biólogo na sua essência, né? Vamos dizer assim. E a gente, só para pincelar lá em cima, Regina, eu sempre falo que a gente que trabalha nas questões ambientais, como o escritor e ator Charlie Chaplin fala, né, que é o caminho, a consistência é o caminho do êxito, né? Então, eu acho que a gente que trabalha nas questões ambientais, a gente sempre tem que ser resiliente e persistente, porque as questões ambientais ainda, né, são tratadas em um segundo patamar, um patamar talvez mais inferior. E aí, dito isso, Regina, você, enquanto engenheira civil, você também desenvolve atividades como docente, né? E é coordenadora de um curso de engenharia civil, um curso de gestão ambiental. E aí, fazendo um recorte, sabe, Regina, da sua formação e da sua atividade como coordenadora e como docente, na formação do engenheiro civil hoje, como é que você faz um paralelo entre a formação, por exemplo, que você teve lá atrás, que talvez não tinha essa gama de atividades ou gama de disciplinas que propriamente trabalha a questão ambiental, e os profissionais que estão sendo formados hoje, né? Eu falo especificamente no quesito ambiental, né? Como é que você vê a formação desse profissional? Essa questão ambiental realmente trouxe um enriquecimento para a atividade fim do engenheiro civil? Porque, às vezes, a gente fala isso com várias pessoas, né, Danilo, que já passaram aqui. Ainda, né, a gente vê as pessoas em alguns grupos conglomerados que vê a questão ambiental como simplesmente uma obrigação e ainda não consegue compreender o processo de educação que traz ciência e consciência para que você possa desenvolver essa atividade, assim como você bem falou. Eu não consegui desenvolver só minha atividade e pensar fora. Como é que você faz esse recorte? Como é que você entende essa formação dos profissionais de engenharia hoje? Fala para nós sobre isso, Regina. Bom, eu percebo... É até uma questão que você falou no início da sua fala agora. Houve uma evolução muito grande de 2000 para cá, né? Que coincide com a minha atuação profissional, que coincide com a minha entrada dentro da área de meio ambiente. De lá para cá, Gabriel, eu tenho acompanhado os alunos, né? Como professora e como coordenadora.
eu acho que houve uma evolução muito grande, assim como na área ambiental, da percepção deles da importância do meio ambiente. Dentro da faculdade em si, enquanto eles estão nas cadeiras que eles têm que executar aquilo, eles talvez deem menos importância naquele quesito, porque eles entendem que que eles só querem cálculo, né? São os meninos muito novos, eles acham que vai entrar na engenharia e que vai ver cálculo o tempo todo. Então, qualquer matéria teórica que não esteja falando para ele de materiais de construção, que não esteja falando para ele de construção, que é o que ele quer saber naquele momento, que na cabeça dele, que ainda não aprendeu o leque de atuação da profissão, é o que importa, eles ficam um pouco mais, vamos dizer, indiferentes, né? Mas como isso já está vindo desde o ensino médio, desde a formação básica, na verdade, desde a formação básica, né? Desde os pequenininhos, eu percebo que esses últimos anos, de 6 anos para cá, isso tem diminuído. Então, os alunos, eles já chegam com uma percepção de que a atuação da engenharia, ela tem todo um impacto em tudo quanto é área, não só na área, quando ele está na área rural, em relação a nascentes, né, desmatamento e tudo mais, mas também quando ele está em área urbana, que quando ele enxerga tráfego, enxerga trânsito, quando ele para um caminhão para poder descer um concreto, o impacto que aquilo gera na vizinhança. Então, eu percebo que eles, ao longo desse tempo, né, principalmente dos últimos 6 anos, eles têm percebido mais que as duas coisas são muito próximas. Que, na verdade, aquela percepção antiga que tinha de que são coisas diferentes, que inclusive às vezes áreas muito discrepantes, né, que não se ligam, é porque não existia o conhecimento sobre aquilo. Então, o aluno, quando a gente percebe isso nos TCCs, tem muito aluno interessado nesse viés no TCC. Não só por questão de consciência, mas porque ele percebe também que aquilo ali é uma ferramenta de redução de custo dentro da obra, de redução de desperdício, até de aumento de potencialização de venda, e ele começa a enxergar um mercado que existe por trás daquela técnica que ele implanta. E aí, quando a gente alia mercado com meio ambiente, parece que as coisas funcionam mais, não é verdade? Então, eu percebo também o seguinte, que eles têm começado a enxergar que quanto mais desperdício, menos recurso natural, e a construção civil, ela é 100% recurso não renovável. Né? É 100% tirando minério e colocando minério, tirando minério. Então, começa a ficar caro, as jazidas mais próximas vão acabando, e eles, dentro do processo de estágio e tudo mais, eles ficam atentos, falando, por que esse aqui está mais caro? Porque teve oscilação da jazida, teve que comprar mais longe. E aí eles começam a ter essa percepção. Então, eu acho que melhorou bastante de 6 anos para cá. Especificamente onde a gente trabalha, né, na instituição que a gente trabalha, como esse sempre foi o meu foco, né, de tornar eles com essa visão um pouco mais ampla, porque para mim isso é cabeça aberta, né? O engenheiro civil que enxerga o meio ambiente, ele enxerga a gestão, ele é um cara de cabeça aberta. Então, os meninos precisam ter essa cabeça aberta. Então, eu tenho percebido que eles têm tido um interesse um pouco maior, mas eles despertam isso mais para o final do curso. Porque quando eles já viram todas as áreas, viram que engenharia civil não é só colocar tijolo em cima do outro, tem mais um monte de coisa para fazer, aí eles começam a despertar mais para as outras coisas. Mas ainda o número de profissionais que vem para a área de saneamento, meio ambiente, é pequeno. E esse link o ganho financeiro com a gestão ambiental, na verdade, quando a sustentabilidade ela é viável, né? É lógico que existem requisitos, assim, e aí é uma coisa que o empreendedor e o gestor das obras, o cara da indústria, ele tem que entender que existem custos que ele não tem a opção de não ter, né? Para que ele cumpra com a legislação ambiental. Assim, tratar o resíduo, tratar o efluente, destinar o seu resíduo da forma correta, no caso da construção civil, né? A gente conversou com o Nelson da RNV aqui, assim, ele contou a dificuldade dele, né? Porque a empresa dele recolhe o resíduo da obra e ele tem uma usina e ele vende o agregado reciclado, né, e tudo mais. A dificuldade de entender que ele não tinha
cliente dele que ligava perguntando quanto que ele ia pagar no resíduo da obra, né? O meu negócio é gerenciar o seu resíduo, você tem que me pagar por isso. Né? E aí tem esse ponto que o empresariado e o profissional de forma geral, né? Que é gestor. E uma observação que eu faço, inclusive, dessa questão que você disse, para você ver a transformação que está tendo, inclusive, em projetos de engenharia civil. Eu trabalho muito com aterro sanitário, né? Vocês sabem. E a concepção de projeto de aterro sanitário, apesar da norma ser de 86, 93, né? Algumas normas até de 96, não tem norma. As normas mais atuais são as normas agora ligadas a resíduos, mas de projeto de aterro é nessa época. Você percebe uma diferença muito grande das implantações de aterro sanitário daquela época para agora. Por quê? Porque naquela época não se falava em valorização de resíduos, né, ou recuperação de resíduos. Não se sabia que os resíduos eles poderiam ter um valor comercializado. Então, tudo era assim, entrava, enterrava o aterro e voltava, enterrava o lixo e pronto, essa era a função do aterro. Hoje não. Hoje a gente já tem quase todos os aterros que a gente projeta, tem a usina de triagem, tem o galpão onde vai fazer a britagem dos resíduos sólidos, dos resíduos de construção civil, tem outras unidades de processamento, por exemplo, de chorume, né, para recirculação dessa água. Então, ele está virando uma indústria. Antes, ele era encarado como uma obra de terraplenagem. Então, a gente começa... E loteamento também a gente percebe. O cara não pode mais só fazer um loteamento, dizer que fez uma infraestrutura urbana básica, não. Ele tem que dar conta de onde vai o fluente dele, ele tem que dar conta de tudo, muito com a pressão do público, né, Gabriel? Por causa do poder público, né? Isso. Então, essa percepção que eu tenho, essa influência no engenheiro civil, ele está vendo no estágio também. Os meninos não vêm só dentro de sala de aula, eles veem no estágio depois da formação deles também. E aí tem, acho que são duas questões. O poder público cobrar para que quem manda nas operações, né, seja a construção, seja a indústria, seja o aterro, tenha a consciência que ele não pode deixar de fazer aquela prática. E, por outro lado, tem muitas dessas práticas, no final, ele vai gerar lucro, vai gerar receitas, assim, principalmente na indústria. Né? Você reduzir perda na indústria aumenta muito o lucro da indústria e diminui a geração de resíduo. Né? Então, a coisa está ligada com a outra ali. E o custo de produção, né? Eu acho que Exatamente, todo mundo hoje trabalha com a redução do custo de produção. A produção enxuta, né? Eu sempre falo que ou você vem pela dor ou pelo amor, né? Eu acho que a busca ainda pelas questões ambientais, ela está vindo muito mais para uma questão financeira, sabe? E durante muito tempo eu sofri com isso, né? De entender que, olha, o sistema financeiro teve que entrar, teve que estabelecer condicionantes para que a gente pudesse ter uma mudança no setor produtivo que a gente observa. Mas hoje não, eu vejo que faz parte do processo. Eu acho que a gente, dentro da questão ambiental, a gente conseguiu agregar valor aos bens, e isso é uma importância muito grande, porque assim, mas você está entrando dentro do processo capitalista que tem que valorar tudo que é um bem. Porra, faz parte do processo. Eu tenho que valorar quanto custa uma árvore em pé, até para que eu possa tenha conhecimento e capacidade técnica de poder debater. Falar, eu prefiro ter essa mata em pé do que essa mata deitada, porque isso vai agregar dentro da minha produção. Então, eu acho que esse avanço também está trazendo divergências, mas eu acho que a gente está caminhando para uma convergência muito grande dentro da engenharia, principalmente, da questão ambiental, sabe, Regina? Eu percebo muito isso. E você comentou, todo mundo que te conhece sabe que você tem uma atividade ligada muito a aterro sanitário, né? Além da docência e de outros projetos. E como é que está isso hoje? Assim, tem muito projeto de aterro acontecendo, o pessoal está se adequando. Como é que está essa demanda? Será que agora vai? Será que agora vamos conseguir cumprir a lei? Então, eu acho que agora vai, sabia? Ou pelo menos eu estou animada. O que eu tenho percebido de um movimento de 2 anos para cá, né? Muito em relação ao novo marco de saneamento, né? Que trouxe algumas modificações que ampliou a atuação das empresas da área de saneamento e diversificou, né, a atuação. Então, eu percebo, assim, que sempre tem o setor público para poder dar o start, né, tem que ter. Aqui,
a gente tem que ter os 3 pilares, tem que ter a sociedade, tem que ter o mercado e tem que ter o poder público. Então, com as restrições de legislação e com um afinco de punição, né, ou pelo menos de ressaltar que aquilo não estava certo, quase todos os municípios que eu não vou falar quase todos, porque eu não converso com todos, né, mas todos os municípios que eu converso, eles têm uma preocupação muito grande de sair daquele status de lixão. Até então, eu percebi assim, que de 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, muita coisa ficou um pouco frágil, sabe? E ficou ampliando prazo, então nem eles acreditavam que isso um dia ia vingar. Eles sabiam que era um problema, sabiam que ia ter que resolver, mas eles não tinham disponibilidade de recurso, e eles não tinham projeto, então tudo era motivo para poder não fazer o correto. E de 2 anos para cá, eu percebo que as empresas, junto com o setor público, têm encontrado caminhos para poder resolver o problema. Então, a forma com que tem sido feita as licitações, do ponto de vista de amplitude de projeto, né? Amplitude de atuação, de concessão, eu percebo que há um amadurecimento do tema, do ponto de vista dos municípios. Eles sabem fazer processos que englobem todos os serviços, ou que englobem o maior tempo possível, para poder não ficar estrocando a cada gestão. Então, eles conseguem fazer isso com mais tranquilidade, e nisso dá mais confiança das empresas privadas entrarem no negócio, né? Então, eu percebo que tem, além disso, além dessa questão das empresas terem mais vontade de entrar no negócio, mais segurança para isso, eles têm despertado que isso é um negócio. Então, eles têm montado aterro privado, eles têm conversado com invertido o sistema e montado o aterro e ido atrás de municípios para montar, e eles montarem os seus agrupamentos para que isso seja possível. Então, é uma solução. Eles fazem o cálculo, nossa, se eu aterrar aqui, vai ser 120 a tonelada, se eu levar para lá é 140 e ele gera tudo. Então, ele faz uma conta, eu vou mandar para lá, porque vai resolver o problema da sociedade, vai resolver o problema ambiental, e aí a gente leva. Então, é um mercado, né? De novo, a gente volta no mercado, é um mercado muito grande, potencial, que tem se formado. Vamos ter só aterros privados? Não acredito, porque tem muitas cidades que estão muito avançadas no processo para aterro público, né? Uhum. Mas eu acredito que vamos ter, sim, muitos aterros privados daqui para frente. Vamos ter N aterros privados? Não, e por isso a importância do agrupamento, porque existe uma restrição muito grande em localização de aterro sanitário. Não é qualquer lugar. Você não pode abrir um aterro aqui, um outro ali, depois abre o outro. Não, então ele tem que ser extremamente eficiente. O aterro que é de 30 anos, o cara tem que dar 40, porque quanto mais ele ficar ali, melhor para ele. Não vai conseguir uma outra área, né? Então, na hora que o negócio vai apertando e todo mundo vai se ajustando, é igual um caminhão de abóbora, né? Uhum. Vai dando uma ajustada, a coisa sai. Então, eu tenho percebido que isso tem melhorado muito. O que falta são visões de quem gere tudo aquilo ali, que aquilo não é apenas enterrar resíduo. Essa visão ainda não está implantada, sabe? Não existe uma ciência uma consciência, talvez, né? De que eu preciso, o que eu vou enterrar é aquilo que eu não consigo fazer mais nada. Então, as empresas hoje de saneamento, eu percebo que elas têm dificuldade logística, por exemplo, de venda de resíduos. Então, ele fala, nossa, eu vou ter que colocar um galpão de triagem para separar, mas eu não sei mexer com isso. Eu sou engenheiro, eu sei enterrar resíduo, compactar, né, abrir trincheira. Então, para eles ainda também é muito novo. Então, eles ainda estão aprendendo como é que faz para fazer o processo de separação, como é que eu brito, onde que eu vendo, qual que é a comercialização, crédito de logística reversa, né, agora. Então, tudo isso é tudo muito novo. Eles estão aprendendo ainda. Então, acho que a gente vai passar ainda uma boa fase, sem estar tudo certo, mas eu senti uma evolução muito grande de 2 anos para cá, principalmente em Goiás. Goiás e Nordeste. Falta muito profissional qualificado, sabe, assim, para esse segmento. Falta muito, muito. Aqui em Goiás eu tenho contato com 2 empresas, que são 2 aterros privados, que é a Metropolitana, que fica em Aparecida, e é um grupo grande, né, o Grupo Estre. Eles têm esse braço de fazer aterro, eles têm uns 30 aterros no Brasil já.
e uma que é uma empresa goiana, que é a Resíduo Zero, lá em Guapó, que é do pessoal do outro grupo também, que é o grupo EcoBlend lá. E assim, o pessoal tem boa vontade, são empreendedores da área ambiental, sempre trabalharam com resíduo, mas eles não têm braço ali técnico mesmo para fazer o negócio acontecer, uma dificuldade muito grande, sabe? E aí, quando você tem essa dificuldade, você acaba sendo obrigado a ficar no feijão com arroz, né? Que é receber o resíduo e acondicionar ele. Não tem essa N possibilidades ali de cogeração de energia, de triar o resíduo, né? De tentar gerar valor ali com o resíduo. Como o pessoal tem dificuldade com quem vai gerir a operação ali, não tem essa mão de obra tão qualificada ainda, acaba que para fazer o feijão com arroz ele é o que a gente consegue fazer, né? Mas isso também, né, Regina, se me permite, Daniel, é uma incompreensão do mercado, né? Porque olha como é que é engraçado. Você na universidade, você observa, né? Quantos cursos de gestão ambiental tem? A gente tem curso de gestão ambiental fechando, cursos de engenharia ambiental, nem vou dizer, porque assim, eu acho que o ato da engenharia civil assinar grande parte dos projetos que o engenheiro ambiental pode assinar, e o gestor ambiental assina, e o gestor ambiental assinar grande parte dos projetos com o engenheiro ambiental, você matou a profissão, né? E o mercado, talvez, ele seleciona, porque eu vejo muito, quando eu pego os meus alunos que são de áreas das engenharias e comparo com o pessoal da gestão ambiental, por exemplo. A biologia já está quase extinguindo, vamos dizer. A busca pelo mercado, né? Se fala muito da questão financeira. Eu vou buscar a parte da engenharia que eu tenho uma perspectiva de ganho maior. E acaba que isso é verdade, mas olha como é que é engraçado. Dentro dessas estruturas, dessas incorporadoras ou dentro das indústrias, a temática ambiental ela ganha uma importância muito grande, mas elas próprias selam, vamos dizer assim, esse avanço do gestor ambiental, né? Esses grandes conglomerados internacionais, por exemplo, para o seu cargo de gestão, de gerência de meio ambiente, por exemplo, eles condicionam alguns cursos, né? Que tem que ser ou engenheiro de produção, ou engenheiro civil, ou engenheiro de alguma coisa. E você percebe que, às vezes, a atividade que o cara vai exercer ali, não necessariamente ele precisava do background de informação que o engenheiro civil ou engenheiro de produção necessite. Ele precisa compreender, não é a produção, é dali para frente, justamente dessa segregação, dessa separação. Então, eu acho que ainda há uma incompatibilidade entre a compreensão da necessidade do mercado e o mercado compreender que ele pode também trabalhar com a academia para fazer essa convergência, sabe, Regina e Danilo, porque há uma carência muito grande profissional, vocês dois trabalham nessa praticidade, e eu, enquanto servidor público, a gente também observa uma carência muito grande de profissionais da área ambiental, porque as pessoas começam a sempre mensurar o seu caminho pela questão financeira, né? E a questão ambiental, ela ainda, né? Ela não tem um reconhecimento necessário, né? Estimativa, só para que você tenha ideia, de um gestor ambiental que seja um biólogo é de 4 a 6 mil reais ali, 10 anos de carreira. O engenheiro já é 30, né? Passa de 15 mil nas perspectivas mais conservadoras, né? Então, ainda se tem um estigma, vamos dizer assim, ou um dogma, melhor dizendo, que o campo da engenharia vai te dar uma perspectiva maior. Então, eu acho que talvez essa latência que a gente tem da falta de profissionais ainda essa incompreensão que a gente tem. Eu enxergo, o Gabriel, também, a questão da área ambiental, é que é terra de todo mundo, então ninguém é dono, né? Toda profissão tem um pezinho no meio ambiente, e que bom que tenha um pezinho no meio ambiente, né? Só que todo mundo, então, acha que consegue gerir o meio ambiente. Então, acaba que as profissões que estão efetivamente para isso, né, elas são pulverizadas, né? Então, não, mas eu não preciso só do engenheiro ambiental aqui. Se eu tiver um engenheiro civil, ele vai servir para isso e para outra coisa, né? Um biólogo para isso e para outra coisa. Então, acaba... E por isso que muito as grades de engenharia ambiental foram para a área sanitária. Uhum. Elas se aproximaram muito da área da engenharia civil ligado a saneamento, que é uma área que é bastante interessante. Se você focar só nela, tem milhões de coisas que você pode fazer, né? Então... Desculpa. Então, aí, eu percebo isso, sabe? Na hora que você coloca o meio ambiente na mão de todo mundo, aí você fala, quem vai operar? Eu, né? Então, qualquer um pode operar. É porque, infelizmente, a questão ambiental é um eixo transversal, né? Ela perpassa por várias demandas. E aí já vem aquele questionamento, né?
Regina, você ainda enquanto coordenadora, né, e ter essa experiência na academia, a gente hoje tem uma necessidade, o mercado tem, daquilo que a gente estava falando, de ter profissionais com a multidisciplinaridade, a ideia é que você possa compreender de um todo, justamente porque, por mais que você seja um engenheiro civil hard, etc., que vai trabalhar com construção de estradas, a questão ambiental ali, a questão de sítios arqueológicos, a topografia, tudo aquilo vai estar inserido dentro dessa construção. E aí, Regina, eu não posso deixar de ponderar, né? Eu sempre falo isso nas nossas reuniões, no contexto epistemológico, sabe? Da construção do saber mesmo, sabe? Na busca da sustentabilidade, que seja econômica, social e ambiental, como é que a gente pode construir, ou como é que a gente pode levar aos novos ingressantes do curso de engenharia, as pessoas que estão dentro da engenharia civil, as pessoas que estão dentro da gestão ambiental, a compreender essa formação para que ele possa ser um profissional mais completo, né? Um profissional que ele possa chegar no mercado de trabalho, que ele entenda, sim, dos cálculos, igual você colocou muito bem, mas que ele sabe que aquele cálculo, para ele fazer aquele cálculo, a primeira coisa que ele tem que saber é um condicionante natural, que é tipo, qual a topografia dessa área? Qual o tipo de solo que eu tenho naquela área? Como é que eu posso observar não só o solo em si, ou a topografia, mas que eu possa, de uma forma macro, observar a bacia hidrográfica e compreender quais são os condicionantes daquele ambiente. Porque eu acho que grande parte dos executivos que a gente tem hoje em dia, eles vêm da engenharia, né, que são focados, conseguem ter um foco diferenciado. Mas eu acho que você ser focado também acaba que você tem uma compreensão do todo. E o próprio que o Danilo colocou da ESG que a gente está trabalhando hoje, ela exige desse profissional tanto um conhecimento de governança, um conhecimento social, mas um conhecimento ambiental. Então, na sua compreensão, na sua experiência de docente, de praticidade do trabalho, como é que qual que é o caminho que a gente deve trabalhar para ter esse profissional mais multidisciplinar, Regina? Então, Gabriel, essa é uma reflexão que eu faço todos os dias, sabe? Eu acredito que o grande problema nosso da gente não ter ainda o profissional que a gente espera, né, com essa visão holística em relação às suas atividades com o meio ambiente, é por causa do tipo de valorização que o próprio mercado dá a isso. Então, como você citou, a maioria dos líderes de grandes empresas, grande parte dos líderes de grandes empresas são engenheiros, né? Eles são pessoas que se formaram na mesma formação que eu, ou anterior àquela que eu me formei, que a questão ambiental não era muito discutida. Então, ele tem foco naquilo que interessa para ele, que é a construção na melhor qualidade, da melhor forma, mas talvez não esteja dentro da raiz dele entender a percepção ambiental que aquilo lhe traz e trazer para dentro daquela atividade que ele executa. Ele enxerga isso como custo, né? Então, se ele que vai contratar o meu aluno não enxerga isso, o meu aluno ele vem lá do estágio e ele fala, professora, mas nada disso que você fala acontece, né? Então, por enquanto, é suor e persistência e saliva, né? Uhum. Porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir mostrar para os alunos e para esses empresários que a gente precisa ter uma visão, porque daí eu acho que agora, assim como a educação ambiental está vindo dos pequenos para os grandes, essa percepção do todo vai vir dos colaboradores, dos novos engenheiros para os antigos. Eu trabalhei no CREA, assim que eu me formei, eu trabalhei no CREA durante 2 anos. E então, eu convivia com engenheiros de todas as idades, né? E era muito gritante a diferença que existe, exatamente por causa da evolução da área, evolução de material e tudo mais, da percepção da engenharia mesmo, engenharia raiz, né? Entre os mais antigos com os mais novos. Não que eles não soubessem, não é isso, né? Mas, assim, a atualização, ela é muito rápida. Então, a forma de gerir, a forma de gerenciar era diferente daqueles antigos para os novos. Principalmente em relação à segurança do trabalho, era o que eu mais via. Assim, a segurança do trabalho passou pelos mesmos problemas que a gente também da área de meio ambiente. Demorou demais para isso se tornar uma coisa internalizada dentro da cabeça daqueles empresários, né? Hoje já está um pouco melhor, porque já se percebe que, além de toda a proteção ao ser humano, há uma conservação também da própria capacidade de trabalho,
né? Então, o cara tem prejuízo, se o cara se acidentar, se o cara não utilizar. Então, a coisa virou para a questão de segurança do trabalho. E meio ambiente está caminhando para isso. Eu sinto que está caminhando para isso. A passos demorados, como foi a segurança do trabalho. Mas eu entendo assim, sabe, que se o mercado... E há um contexto muito grande do seguinte, Goiás tem uma abundância, Brasil tem uma abundância muito grande de recursos naturais. Ninguém percebe essa falta ainda, ninguém percebe a falta da água, ninguém percebe a falta da brita, da areia, não tem essa percepção, então parece que a coisa não vai ter fim. Né? Por que a Europa é tão evoluída? Porque lá a gente sabe, a história do meio ambiente é essa. Só há ações ambientais quando começa a perceber que aquele estoque está acabando. E aí começa, nossa, está acabando, e faz um monte de ação, e na construção civil isso não é percebido ainda. Talvez comece a ser percebido de 2 anos, 1 ano para cá, que tem começado a ter consciência, porque a dificuldade de exploração aumentou em função das restrições ambientais também, né? Então, eu acho que é um caminho, que vai tudo evoluir mais ou menos ao mesmo tempo, inclusive os nossos profissionais. E é verdade, porque eu sempre falo, né, Daniela, assim, e a gente conversando com vários profissionais, parte do processo de degradação ambiental que a gente está tendo, quem vai pagar isso é o setor do agro, eu falo, porque é o mercado que mais depende dos condicionantes ambientais, é o agro. Se chover muito, ele perde, se chover pouco, ele perde, se não chover, ele perde, se o solo está ruim, ele perde. Então, é uma dependência muito grande dos fatores naturais. Então, talvez parte dessa mudança, né, que a gente está falando, dessa compreensão e dessa ciência das perspectivas, passe pelo agro, onde a gente também tem muito engenheiro indo trabalhar, principalmente para a questão de barramento, para a questão como é que o Elias trabalha? De irrigação, né? Irrigação, barragem, etc. Isso. E a segurança do trabalho, assim, ela acelerou um pouco essa evolução, porque começou a ficar muito caro, né? E também, assim, a própria oferta de mão de obra, principalmente na construção civil, ela começou a ter vários concorrentes ali, né? E dificultou muito o acesso à mão de obra. Então, você ter um ambiente seguro e saudável para trabalhar passou a ser uma vantagem competitiva para você ter a mão de obra disponível, né? Assim como o meio ambiente também tem passado a ser para você vender, para você reduzir custo. Exato. Né? Eu percebo isso muito no setor industrial, pouco na construção civil, mas no setor industrial isso é muito, muito visível. Às vezes eles não fazem as coisas conscientes de que aquilo tem uma economia ambiental também, né? Pensa só na economia financeira. Aí você fala, cara, você está fazendo isso? Você sabia que isso vai reduzir tal coisa, uai, né? E a gente consegue aliar tudo, a gente tem que passar, é assim. Se a gente pegar essas certificações ambientais da construção civil, a LEED, a água, os próprios selos, né, de uso racional e tudo mais, todos eles trazem retorno financeiro para a obra, para o prédio, ou para quem vai ocupar aquela edificação depois. Então, e os meninos estão tendo que aprender a trabalhar nelas. Então, até isso muda a mentalidade deles, né? Porque é uma lógica diferente daquele beabá que eles aprendem. Então, aqui em Goiânia a gente tem uma política importante nisso, né? Que é o selo sustentabilidade, que ele utiliza mais de 30 práticas sustentáveis, e a ideia é justamente, primeiro, que é voluntário, e segundo, que é justamente trabalhar a perspectiva de melhoramento dentro do próprio sistema de produção, que seja da empresa, e isso vai trazer benfeitoria para a empresa. Talvez o selo seja só uma chancela do muro para fora, né? Vamos dizer assim, né? Para a empresa. Beleza, pessoas, já passamos dos nossos 40 minutos. Então, agora rápido, né? Não podemos esquecer de falar das redes, né? Então, Regina, antes de passar a palavra para você, eu quero muito agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que você vai sair de viagem agora a trabalho, então, assim, quero muito agradecer a sua disponibilidade. É um prazer tê-la conosco, porque você, desde o princípio, desde do embrião desse projeto, você já tinha ciência, sempre nos apoiou. Eu acho que não seria no momento melhor, né, no 15º programa, a gente te entrevistar e poder dialogar de forma tranquila, né, de forma inteligente, mas que a gente possa estar levando informações verdadeiras para as pessoas que, às vezes, não têm um acesso à informação como a gente teve a oportunidade. Né? Eu sempre bato da tecla da oportunidade. Às vezes,
o cara não trabalha nas questões ambientais, não é porque ele não quer, é porque ele não consegue fazer esse nexo causal de ciência e consciência, porque ele não teve oportunidade. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Me sigam lá, se inscrevam no canal Podcast Sustentável. A gente também está no Instagram, podcast_sustentável. Me achem lá, Gabriel Tenaglia Carneiro no Instagram e no Twitter, que eu tenho que falar, porque o Danilo não tem, toda vez ele fala isso. Nem Twitter chama Twitter, mais. O Elon Musk fez o que eu queria, acabou com o Twitter. Tenaglia Gabriel, sigam lá que a gente sempre está postando coisas interessantes, entrando no debate, etc. Um abraço, minha amiga Regina. É um prazer muito grande ter estado aqui com vocês. Vocês são referência para mim nessa área, né? Porque vocês atuam nela mais tempo do que eu. Não falar que eu sou velha. E vocês têm uma conexão muito, muito boa. Eu gosto muito de escutar vocês conversarem, porque vocês falam de uma forma fluida aquilo que é verdade, né? O que é ciência. Então, isso é muito interessante, porque vocês conseguem transmitir isso com muita facilidade. Eu dou parabéns para vocês por esses episódios que vocês estão fazendo, assisti vários deles, inclusive. E é sempre essa alegria de estar, né? Quem está aqui está alegre porque vocês transmitem isso. Então, eu gosto muito disso. Obrigada. Suas redes, a empresa. Minha rede. Da Projeto. Da Projeto. Regina Romachelli. A minha empresa chama Projetos Meio Ambiente, www.projetosmeioambiente.com.br ou @Projetos Meio Ambiente. Manda lá as dúvidas de vocês, que vocês quiserem saber nessa área, fica à vontade, tá? Estou lá à disposição. E também, né, a gente está na instituição, no curso de Engenharia Civil, na gestão ambiental também, prontos para poder preparar vocês, porque vocês esperam no mercado. Unigoiás. Unigoiás.com.br. Antiga faculdade Anguera de Ciências Humanas. Quando eu estudei lá, ainda era faculdade, né, Regina? Inclusive, Regina... Depois eu que sou velha, tá vendo? Mas, ó, meu nome só é aqui, deixa eu ver a slide. Aqui, ó. Só Aí, acertou. Professor Danilo Cunha por culpa da Regina. Tá vendo aí, ó? Belo dia estava eu uma das culpadas, né? A principal culpada, Regina. Estava eu trabalhando, eu já tinha falado com ela outras vezes, né? Que eu tinha vontade de ser professor e tal. Eu estava trabalhando em Minas, vocês não trabalhar, viajava igual um maluco. Aí ela perguntou: Danilo, você quer vir fazer uma aula teste aqui para dar aula? Eu falei: uai, quero. Depois disso, né? Nunca mais conseguiu sair. Não, mas assim, nossa, um sonho realizado, Regina. Eu devo muito a você. Muito obrigado. Fico muito feliz por isso. Então, beleza, pessoal. Aí depois você não vai me culpar que eu te coloquei nessa profissão e você nunca mais conseguiu sair, viu? É porque ser docente tem todas as dificuldades, mas talvez seja um dos trabalhos mais bonitos que tem, porque você transforma a vida das pessoas, né? Eu acho que eu venho tentando há vários anos desmamar desse processo. Eu acho que tudo tem a seu tempo, mas uma das coisas que mais me impedem ainda de sair da docência não é nem a questão financeira, é justamente você conseguir, igual a gente levou os nossos alunos recentemente numa grande multinacional. Eu cheguei lá e encontrei 7 ex-alunos nossos de gestão ambiental trabalhando e você vê que você mudou a vida daquela pessoa, sabe? Eu acho que isso aí. É o que motiva isso não tem preço, né? Não tem preço, sabe? Isso talvez seja ainda uma das coisas que ainda mais me seguro dentro da docência, né? Ela é gratificante, né? Na hora que você vê os meninos trabalhando na área, você reconhece um pouquinho ali de você, né? Daquilo que você disse, uma fala que eles falam, nossa, professora Regina que me ensinou, professor Danilo, professor Gabriel. Aquele professor chato, aquele professor, né? Esse dia alguém falou assim, o Filemon, né? Falou, eu sei da sua história, viu, Gabriel? Professor, bem rígido. Eu falei, opa, então é bom, né? Você já somou quantos profissionais passaram pela sua gestão lá na faculdade, Regina? Já fez essa conta, não? Olha, a engenharia, assim, no auge lá, tinha 600, 700. Eu tentei fazer essa conta, mas eu acho que a gente passou agora de uns 1.200, mais ou menos. Mais ou menos, né? É bastante. Muita gente para reconhecer a gente fala, meu professor. Só na engenharia civil, né? Se pegar a gestão ambiental, aí já pode somar mais uns 400, mais ou menos, durante todo o tempo. E aí vamos, né? Mas é muito gratificante. Eu gosto muito de estar perto deles.
eles atualizam a gente todo momento, né? Minha filha vem aqui e me mostra, mamãe, você viu tal coisa? Eu falei, já vi, meus alunos já me mostraram. Antenada. É verdade, te obriga, né? Então, beleza, gente. Ó. Até a próxima. Prazer estar com vocês, meninos. Muito obrigada, tá? Obrigada pelo convite. Valeu.